a nota C2, na verdade, ela não tem, C3, desculpa. A gente não tem uma prova, a gente tem alguns questionários, né? Sobre determinados assuntos. Alguns já estão lá e tal, e alguns eu ainda vou botar de acordo com o que a gente vai falando, os assuntos que a gente vai falando na aula de hoje e na próxima aula. Beleza? Deixa eu pegar aqui, então, botar uma apresentação, e depois, no final da aula, eu sempre vou deixar um questionário para vocês poderem fazer depois com assuntos relacionados, né, ao que a gente está falando. Normalmente tem um texto de referência e algum questionário. Deixa eu só pegar aqui. Aqui. Tinha perdido aqui o documento, mas acho. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu só ele abrir aqui. Deixa eu só abrir aqui, beleza. Tá aqui. Beleza. A gente vai falar sobre a camada de enlace, né? É o capítulo 5 do livro do Kurose. Eu uso até a apresentaçãozinha dele aqui. Vou pulando algumas coisas, a gente vai ver por quê. Eu vou pular, vou falar, comentar no momento. Quer dizer, aqui a gente já pode dar uma olhada no que a gente vai falar. E aí já dá para ver que eu já falo um pouquinho sobre o que a gente vai ver, o que a gente vai pular aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre o serviço, sobre a parte de detecção e correção de erros, protocolos de múltiplo acesso, endereço na camada de... Essa parte aqui, 5.4, a gente vai pular. Essa parte de endereçamento na camada de enlace, ela fala um pouco sobre a conversão dos endereços da camada de rede e como que trabalham os endereços na camada de rede, ou seja, no IP, e na camada de enlace, ou seja, o Ethernet. É a relação entre endereço IP e endereço Ethernet. Faz sentido isso no livro, que eu não sei se vocês lembram, lá da primeira aula, eu falei com vocês que esse livro ele tinha uma abordagem top-down, ou seja, ele vinha das camadas mais de cima para as camadas mais de baixo. Então, quando o livro fala na camada de enlace, ele já falou na camada de rede. Aqui a nossa abordagem é o contrário, a gente fala primeiro na de enlace e depois na de rede. Então, esse assunto aqui de endereçamento, o que é abordado pelo 5.4, faz sentido se ver para vocês quando vocês estiverem falando na camada de rede, na camada IP. Porque aí vocês vão ter visto como é que funciona o IP, como é que funciona a camada de enlace, que a gente vai falar aqui, e aí isso aqui faz sentido se falar. Então, depois disso, a gente vai falar em introdução e serviços, detecção e correção de erro, protocolo de múltiplo acesso, Ethernet, hubs e switches. Essa parte de PPP e virtualização de enlaces, isso aqui não faz muito sentido se falar, principalmente em graduação, tá certo? E essa parte ainda mais de virtualização de enlace é sendo menos usada um pouco. A MPLS ainda um pouco mais, mas não faz muito sentido a gente falar sobre isso aqui, não. A gente vai focar no 5.1, 2, 3, 5 e 6. Já é bastante coisa aí, certo? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre esses caras aqui. Primeira coisa, algumas coisas que eu já falei, só falando de novo. As máquinas a gente normalmente vai chamar de nós, de maneira genérica.
Então, seja um host, eles chamam de hospedeiro aqui essa tradução, né? Então, não me agrada muito, né? Apesar de eu gostar de traduzir as coisas, hospedeiro eu não acho muito legal, não, né? Eu prefiro falar hosts ou máquinas mesmo. São os nós, né? Quando você fala um nó de rede, o nó de rede é qualquer equipamento de rede. Ou seja roteador, seja né, um host, alguma coisa assim, é um nó de rede. Né? Os canais de comunicação que conectam nós que estão ligados um ao outro, ou seja, tem um computador ligado aqui direto nesse roteador, isso aqui, esse aqui é um enlace de dados. É um link, né? A gente chama em inglês, em português até o pessoal usa muito o termo link, mas é um enlace de dados. Aí você pode ter enlaces com fio, sem fio, LAN e tal. Na camada de enlace, né, que a gente está, por isso que tem esse nome camada de enlace, porque ela trata desses enlaces de comunicação, desses links de comunicação. Comunicação direta, né? Comunicação direta entre duas máquinas. Duas máquinas que estão ligadas direto, isso é responsabilidade da camada de enlace. E uma das coisas que a camada de enlace faz, e que você não tinha essa noção na camada física, né, que a gente viu antes, é organizar os dados que estão sendo enviados em pacote de dados, em mensagens. Na camada física, a gente mandava sempre uma sequência de bits. Então a gente vê aqueles esquemas de modulação e de multiplexação e tal. Era tudo com sequência de bits. Eu não falava, esses bits, como eles estão organizados. Eles não estão, é uma sequência de bits que eu vou enviar de um lado para o outro. A camada de enlace era que ela é responsável por organizar esses bits e dizer o seguinte, ó, aqui nesse bit começa uma mensagem e aqui nesse outro bit aqui termina a mensagem. Ou seja, essa sequência de bits aqui todos faz parte de uma mensagem. Já essa outra sequência faz parte de uma outra mensagem. Né? Você definir onde começa e onde termina uma mensagem é função da camada de enlace. Isso é o que a gente chama de enquadramento. Por que enquadramento? Porque a mensagem, um pacote de dados ou a mensagem na camada de enlace, ela é conhecida como um quadro. Né? O quadro é o pacote de dados ou a mensagem da camada de enlace. Então, definir onde começa e onde termina uma mensagem na camada, que é feito pela camada de enlace, né? É uma função chamada enquadramento. Bom, essa analogia aqui não é tão importante aqui para a gente não. Então, quais são os serviços da camada de enlace? Eu acabei de falar um deles, que é o enquadramento. O enquadramento é você definir onde começa e onde termina uma mensagem. Né? Em qual bit começa a mensagem, em qual bit termina ela, porque quando termina uma mensagem pode ser que já esteja começando outra. Né? Então tem que saber onde termina uma e começa a outra. E aí, nessa mensagem, além do dado que vai ser enviado, você tem algumas informações de controle, né? Que é o que a gente chama de cabeçalho, uma informação que vai antes do dado que vai ser transmitido. E muitas vezes você tem um rabinho lá na mensagem, que a gente chama de trailer, que é o finalzinho da mensagem, né? Que são alguns dados de controle também, que podem ir tanto no começo da mensagem quanto no final. Além do enquadramento, né, um outro serviço que a camada de enlace faz, uma outra responsabilidade da camada de enlace, é o acesso ao enlace. Porque se eu tiver um enlace ponto a ponto, um enlace em que só tenha dois caras ligados nas extremidades do enlace, é fácil. Você não tem muito, você não precisa muito de controle de acesso. Você pode transmitir a mensagem e se os dois tiverem, por exemplo, se você ainda modular por frequência, né? Você ainda multiplexar em frequência, né? Ou seja, você tem um canal num sentido numa frequência, no outro na outra frequência, você ainda pode, os dois caras podem transmitir e receber ao mesmo tempo, né? Porque um tá, sei lá, tem uma máquina A e B ligadas por um cabo. A transmite para B na frequência tal, B transmite para A na outra frequência. Beleza, os dois são dois canais separados no fundo, né? Então os dois podem transmitir ao mesmo tempo. Você pode inclusive ter um par de fios para transmitir, um par de fios para receber, né? E aí sim você tem fisicamente dois canais mesmo. E aí você pode transmitir e receber ao mesmo tempo. Já se eu tiver mais de um computador ligado no mesmo meio, e tem casos assim, você tem que ter um controle do acesso a esse meio. Não pode todo mundo transmitir ao mesmo tempo, que não vai dar certo. Não, você tem que ter um controle e dizer, agora é sua vez, agora é sua vez. Isso aí também é responsabilidade da camada de enlace, que é o acesso ao enlace, acesso ao meio. Né? E, além disso, quando você tem mais de uma máquina ligada no mesmo enlace, você precisa de alguma forma você precisa
dá uma identidade para cada um dos nós que está ligado nesse enlace. Se você tiver só dois, se for um enlace ponto a ponto, ou seja, uma máquina ligada em outra máquina, uma máquina ligada num roteador, um nó ligado no outro, né, para ser mais genérico, você nem precisa de endereço, porque o que o nó A põe, claramente o destino é o nó B. O que o nó B põe ali no enlace, claramente o destino é o nó A, porque só tem os dois ligados no enlace, então não tem como ser para outro. Mas no enlace em que você tem vários ligados, você manda alguma coisa e pode ser para todo mundo, pode ser para um só das pessoas que está ligadas no enlace, né? Pode ter vários destinos diferentes. E aí você precisa de alguma forma, de um endereço físico, um endereço de enlace, né? Muitas vezes chamado também de endereço MAC. Você precisa de um endereço que sirva para você identificar cada uma das máquinas que estão ligadas no enlace para eu saber para quem que eu tenho que transmitir. Bom, uma outra coisa que faz parte dos objetivos, pode fazer parte dos objetivos da camada de enlace, é a entrega confiável entre dois equipamentos que estão ligados diretamente entre si. Ou seja, quando você liga duas máquinas entre si através de um cabo, duas ou mais máquinas, né? E você transmite dados de uma para outra, através de um cabo, através de um meio. O meio pode ser um cabo, pode ser o ar, né? Quando eu transmito diretamente de uma máquina para outra, pode haver um erro de transmissão. E pode ser responsabilidade da camada de enlace tratar esse erro de alguma forma. Ela pode simplesmente detectar o erro e pedir para ser retransmitido, se tiver erro. Ela pode ainda tentar corrigir o erro. Então, isso é uma das funções da camada de enlace também, né? Que é o tratamento de erro. Na verdade, é garantir que você vai ter um enlace confiável, né, num meio físico que não é confiável. Como que você garante que o enlace vai ser confiável? Tratando a ocorrência de erros, tá certo? Na verdade, todas essas funções, essas três funções que a gente falou até agora, o enquadramento, o acesso ao enlace e a entrega confiável, desses aí, só o enquadramento que é obrigatório, sempre tem que ter, porque você tem que organizar os dados. Mas, assim, o acesso ao enlace e a entrega confiável entre dois equipamentos, isso não necessariamente todos os protocolos de enlace têm, mas são requisitos desejáveis, né? Mas, por exemplo, tem protocolos de enlace em que são feitos só para entrega entre máquinas que estão ligadas diretamente, uma ligação ponto a ponto, que ela não precisa de controle de acesso ao enlace, porque o enlace está sempre disponível para você transmitir, então você não precisa de controle. A entrega confiável entre dois equipamentos, eu uso sempre a transmissão aqui por fibra ótica, nunca tem erro, nunca tem nada, então nem vou tratar isso aí, vou deixar isso aí para lá. Pode ser? Poderia ser, sim. Pode ser o caso. Outros controles que a camada de enlace pode fazer é o controle de fluxo. Controle de fluxo quer dizer o seguinte: tem duas máquinas ligadas no enlace, a máquina A e a máquina B. A está transmitindo para B, mas A é um computador muito rápido, super poderoso lá, e B é um computador mais simplesinho. Tá, então A pode ser que A transmita as informações muito mais rápido do que B consiga dar conta de processar. Então, o controle de fluxo é um pouco isso, é um pouco de você pedir para quem está enviando dar uma freada se quem está recebendo não está dando conta de processar tudo. Ou o contrário, se você achar que está mandando muito devagar, você pode mandar mais rápido, que eu estou dando conta agora. Certo? Então, você controlar esse fluxo aí de dados. A detecção de erros, é o que eu já falei com vocês, faz parte, inclusive, dessa entrega confiável aqui, né? Que é a detecção de erros. Erros que podem ser causados pela atenuação do sinal, por ruídos, né? Pela incidência de ruídos. E aí você pode fazer algumas coisas quando você detecta erro. Você pode pedir para a pessoa reenviar o quadro, reenviar tudo a partir daquele problema, daquele erro que teve. A gente vai falar sobre isso. A correção de erros, aí no caso, você, mais do que detectar, você corrige o erro. Né? Se você detectou que teve um bit com erro, você vai lá e corrige ele. Essas são as principais funções, né, da camada de enlace. Bom, esse último item aí, na verdade, não é uma função da camada de enlace, não é um serviço da camada de enlace, é só uma característica. A camada de enlace, de maneira geral, ela pode ser de dois tipos. Ou ela é half duplex ou é full duplex. O half duplex é quando você pode transmitir nos dois sentidos, mas só um de cada vez. Tipo walk-talk, que não dá para os dois falarem ao mesmo tempo. Um fala, o outro escuta. O outro fala, um escuta.
Imagina que eu tenho um meio, duas máquinas A e B ligadas nesse meio, tá. Se A transmite, B fica escutando. Quando B transmite, A fica só escutando. Mas se eu tiver dois fios ligando, dois fios ligando, eu posso ter um par para transmitir, um para receber. E aí é full duplex. Porque enquanto A está transmitindo para B, B também pode estar transmitindo para A. Entendeu? Então, half duplex vai nos dois sentidos, um ida e volta, o meio, mas só um deles ao mesmo tempo. E full duplex, os dois podem transmitir ao mesmo tempo, que não tem problema, não causa interferência nenhuma. Tem o simplex também, eu não botei aí, mas o simplex quando você transmite numa só direção. Você não consegue transmitir nas duas direções. E, por exemplo, a transmissão da TV, né? TV, de maneira geral, é simplex, você transmite num sentido só, você não consegue transmitir de volta, né? Você não tem o outro caminho. Beleza? Uma coisa interessante, uma definição boa, assim, para o que é a camada de enlace, na verdade é o seguinte, tudo que está na camada física e de enlace são coisas implementadas pela placa de rede. Então está tudo implementado em hardware. É difícil dizer implementado em hardware, porque muita coisa hoje em dia que está em placa de rede é implementada em software na placa de rede, certo? Hoje em dia as placas de rede, muitas coisas, ela tem quase um processadorzinho dentro dela, nas placas de rede, e ela tem muita coisa implementada em software. Mas assim, tudo que está na camada física aí, de enlace, está implementado, né? Então é só mais ou menos isso aí que está falando aqui. Vou falar um pouquinho, a gente falou um pouquinho sobre os serviços, vamos falar sobre alguns dos serviços, né? E vou tentar dar uma passada por todos os serviços para a gente entender os principais protocolos, né? O Ethernet e depois vamos falar no Wi-Fi também, né? Na transmissão sem fio. Então, o primeiro serviço que a gente tem aí, que está destacado, é importante, é a detecção e correção de erro. É um dos serviços mais importantes aí, talvez, da camada de enlace, né? Porque qualquer que seja o meio de transmissão, você está sujeito a ter um erro no processo de transmissão, a ter algum problema durante a transmissão por atenuação do sinal ou por interferência externa, né, por ruído externo. É claro que assim, se eu estiver transmitindo pelo ar, eu tenho uma incidência disso muito grande. Se eu estiver transmitindo por uma fibra ótica, a incidência é muito menor. Mas ainda existe essa incidência, por menor que seja. Uma coisa que é importante a gente falar sobre a detecção de erros, né, de transmissão, é isso aqui, ó. A detecção de erros não é 100% confiável. Não existe nenhum mecanismo de detecção de erros, né, que seja 100% confiável. Vão ter erros que vão passar. Então, pode acontecer de ter erro de transmissão, de você transmitir uma coisa, a coisa chegar diferente e você não detectar, você deixar passar. Agora, os mecanismos são construídos de forma que isso aconteça com uma probabilidade muito pequena, que isso praticamente nunca aconteça. Então, de maneira geral, quase todos os erros de transmissão conseguem ser detectados nos mecanismos que são usados atualmente. Mas não há uma garantia de 100% de que tudo será detectado, certo? Você nunca pode garantir isso. De maneira geral, na camada de enlace, a parte de correção de erro funciona com uma informação adicional de controle que é adicionada no final da mensagem. Então você tem uma mensagem com os bits de dados, com os dados que vão ser transmitidos, e no final dela você vai lá e coloca um controle de erros, né? Está sendo chamado aqui de EDC, né? Que é Error Detection Code, né? Código de detecção de erro. Então você tem uns bitzinhos adicionais aqui que você coloca que são calculados a partir dos bits de dados. Então você tem os bits de dados que você está enviando, você pega e calcula algo mais aqui a partir desses bits de dados. De forma que quando isso chega no destino, o cara pode pegar esses bits de dados, fazer o mesmo cálculo que foi feito na origem
e ver se bate com isso aqui que foi calculado antes da transmissão. Se bater é porque você assume que não teve erro. Se não bater é porque teve erro. Tá claro? O cara que transmitiu, ele pegou todos esses bits aqui, fez uma conta qualquer e chegou nos bits aqui de resultado. O cara que recebe, ele pega esses mesmos bits, faz a mesma conta e verifica se o resultado que ele obteve é o mesmo resultado que o transmissor obteve e transmitiu para ele, né, junto com o pacote. Se for diferente é porque teve erro de transmissão. Se for igual, assume-se que não teve erro de transmissão. Grandes chances de não ter tido erro de transmissão. Tá certo? Bom, vou falar aqui um exemplozinho de verificação de erro que é bem bestão, mas dá um exemplo legal para a gente ver como que as coisas funcionam. Principalmente de correção de erro. Porque eu não vou falar aqui sobre correção de erro, não vou falar sobre o mecanismo real, um mecanismo real de correção de erro. Eu vou falar sobre o mecanismo real de verificação de erro. De correção de erro não, porque eles são bem complexos. Isso aí eu deixo para quem for fazer Sistema de Comunicação 2 comigo aí depois, que é pessoal de ciência de engenharia da computação. E aí vocês vão ver lá mecanismos de correção de erro. Mas aqui a gente vai falar um mecanismo de correção de erro, só para a gente ver que assim, é possível corrigir um erro. Porque às vezes a primeira vez que você ouve falar isso, quando você não estudou isso ainda, parece que é meio mágica. Pô, como que eu vou transmitir uma mensagem e o cara vai conseguir corrigir um erro que teve no meio do caminho? Então vamos ver um exemplo aqui que não é dos melhores, porque é fácil de você cometer erros, mas que dá para a gente ver que é possível corrigir erros. Então imagine que o cara... Vamos lembrar de como é que funciona a paridade. Imagina que você esteja com essa sequência de bits aqui para transmitir e você tem um controle de erros, uma verificação da incidência de erros aqui, mandando um bit de paridade. Como é que funciona a bit de paridade? Lembrando, você vê a quantidade de bits uns daqui, né, dessa sequência tem que ser sempre par, por exemplo. Então, vou ver aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bits uns. 9 bits uns eu tenho a quantidade ímpar de bits uns. Para eu garantir que a quantidade de bits uns vai ser sempre par, eu coloco mais um bit aqui de paridade, que é 1 também. Então agora eu tenho 10 bits uns. Se aqui nos bits de dados eu tivesse um número par de bits uns, se eu tivesse aqui 8 bits uns, o bit de paridade seria 0. Para eu manter no total aqui o número de bits uns sempre par. Isso é paridade par, que é muito usada. Então, o que acontece? Se eu tiver erro de transmissão de um bit, esse bit aqui eu transmiti 0 e chegou 1, o que vai acontecer? Na hora que eu contar isso aqui, eu vou ter um número ímpar de bits uns, então é sinal que teve erro em algum lugar. Porque tinha que estar sempre um número par de bits uns. É muito falho isso, porque se eu tiver erro em 2 bits, por exemplo, eu não vou detectar, porque se 2 bits virarem 1, ou 2 bits virarem 0, um virar 1, outro virar 0, eu vou manter a quantidade de bits uns par. Então isso só detecta erro em 1 bit, mas detecta, dá para eu detectar. Mas eu não corrijo, só detecto que houve erro aqui. E se eu pegasse uns dados que eu tivesse que transmitir, esses dados aqui, por exemplo, ou outros dados, que aqui no caso vão ser outros dados, e ao invés de transmitir eles assim, imagina que eu pensasse neles assim, ó. 5 bits, são 15 bits que eu vou transmitir, 5 bits, mais 5, mais 5. Coloquei 5 bits em cada linha aqui, tá? E calculei a paridade dessa primeira linha. Então eu tenho 3 bits uns, com mais o bit 1 de paridade, ficaram 4 bits uns. Aqui que eu já tinha 4 bits uns nessa linha, o bit de paridade ficou 0. Aqui que eu tinha 3 bits uns nessa linha, o bit de paridade ficou sendo 1. E faço as paridades das colunas também, ó. 1, 0, paridade 0, porque eu tenho 2 bits uns, paridade 0. 2 bits uns, paridade 0. 3 bits uns, é o número de bits 5, paridade 1. 2 bits uns, paridade 0. 1 bit 1 só, paridade 1. E aí eu posso ter aqui a paridade das paridades. Ó. 1, 0, 1, 2 bits uns, então paridade 0. E aqui, ó, 0, 0, 1, 0, 1, vão ser 2 bits uns também, então paridade 0. Aí vai sempre bater das colunas com a da linha. Aí eu pego e transmito isso aqui. Olha a quantidade de bits de paridade que eu taquei aqui no meio, né? Mas eu transmito isso pro outro lado. Transmito essa sequência de bits aqui, ó. Esses 6 bits, depois desses 6, depois desses 6, depois desses 6. Eram 15 bits, ao invés de 15 eu tô transmitindo 24 agora, mas estou transmitindo todos eles. Quando chega no destino, o cara arma essa jogada aqui do mesmo jeito que foi armada aqui na origem. E aí imagina que eu recebi isso aqui.
Aí o cara vai lá, pega e olha e fala, opa, ó, bit 1, tem 4 bits 1, tá ok. 1, opa, tem 3 bits 1, opa, teve algum erro nessa linha, concorda? Se a quantidade de bits 1 não tá par, tá ímpar, é porque teve algum erro nessa linha aqui. Aqui, ó, 1, opa, beleza, tá par, não teve erro nessa linha. Então, por enquanto, eu sei que na segunda linha teve erro. E aí eu faço as colunas. 0, 0, desculpa, 2 1s, não teve erro. Aqui tem um só nessa coluna, então é porque teve erro de transmissão nessa coluna, porque só tem só tem um bit 1, tem um número ímpar de bits 1. De resto, tudo está com número par, as outras colunas estão com número par de bits 1. Então, eu acabei de descobrir que teve algum erro nessa linha e também teve algum erro nessa coluna. Então, se teve erro na linha 2 e coluna 2, é porque o bit errado, muito provavelmente, é o bit que está na linha 2, coluna 2. Se esse bit 0 aqui eu transformar ele em 1, ele vai corrigir a paridade dessa linha e a paridade dessa coluna. Então, muito provavelmente, se eu quiser corrigir um erro aqui, é dizer que esse 0 aqui era 1. E era mesmo originalmente. Então, agora eu posso pegar esses 5 bits, esses 5, esses 5 e ter o dado original. Consigo corrigir a incidência de erro nesse bit. É claro que isso é fraco? Claro que é fraco. Se eu tiver erro nesse bit aqui e nesse bit aqui, por exemplo, nesses 2 bits, né? Eu vou ter erro nessa linha e nessa coluna, beleza, eu vou ter. Mas se eu tiver erro nesse bit, nesse bit, nesse bit, nesse bit, ou seja, nesses 2 bits aqui, e, sei lá, nesses 2 bits aqui, são 2 bits, são colunas diferentes, né? 2 colunas e 2 linhas, fazendo tipo um retângulo aqui, ó. Tem bit, erro, tá errado esse bit, esse bit, esse bit, esse bit. 2 bits nessa linha não vou perceber que teve erro, 2 bits nessa linha não vou perceber que teve erro, 2 bits nessa coluna não vou perceber que teve erro, 2 bits nessa coluna também não vou perceber que teve erro. Então tem casos que eu não consigo perceber que teve erro, tá certo? Mas em muitos casos eu percebo. Basta que tenha um erro aqui e um erro aqui. 2 bits na mesma linha. Se eu tiver erro em 2 bits na mesma linha, vai apresentar erro nessa coluna, vai apresentar erro nessa coluna, mas não vai apresentar erro em nenhuma linha. Então eu vou ter erro nessa coluna, mas não sei em que linha. Então não dá para corrigir também. Então só dá para corrigir se nisso tudo aqui tiver erro em um bit. Né? Mas já dá para corrigir alguma coisa, tá certo? Supondo que eu não vou ter tanto erro assim também, já dá para corrigir alguma coisa aí. Um erro errado, um bit errado a cada 15. Tá claro esse mecanismo de correção de erros aí? Deu para entender? Deu para entender aí, pessoal, como é que funciona esse mecanismo de correção de erro? Baseado nas paridades? Beleza. Deu para entender, tá beleza. Beleza. Ninguém usa essa paridade desse jeito não, tá? Isso aqui é só didático, é só para mostrar para vocês que dá para corrigir erro, mas ninguém usa esse não, porque esse é muito fraco, né? Muito pouco eficiente, né? A gente vai falar sobre um outro cara aqui, que é um mecanismo de verificação, aí não é correção, só verificação de erro, que é o CRC, também conhecido como checksum da internet, que a gente vai falar no CRC. CRC é uma código redundante cíclico, né? Cyclic Redundancy Check, que é código de redundância cíclica, que é um código de verificação de erro, ele não corrige erro, mas você consegue ver se teve erro ou não. E é o que é usado, por exemplo, no Ethernet, no Wi-Fi também, certo? Então, você tem uma sequência de bits, no final ele coloca alguns bits adicionais. No caso do Ethernet e do Wi-Fi, ele coloca 32 bits adicionais, um pacote pode ter até 400 e poucos bits, mais 32 bits de verificação de erro, de CRC. Então ele pega esses 1000 e tantos bits aqui, 1400 e tantos bits, e a partir deles calcula esses 32 aqui, certo? Nós vamos ver como que ele calcula, eu vou falar sobre isso agora aqui. A gente vai fazer uma continha aqui do CRC. Beleza? Não vou nem usar essa continha aqui, nossa continha que tem aqui no slide dele, eu acho mais complicado, eu prefiro fazer uma continha, a gente fazer uma continha própria aqui. Beleza? Pra gente entender mais fácil. Não é muito difícil de entender, não.
Deixa eu só dar um pause aqui, pessoal. Tem que pegar aqui um negócio aqui que não tá aqui do meu lado. Só um segundo, hein? Tá acabando a bateria que eu vi agora do notebook e eu não peguei a bateria lá. Só um segundo, o carregador. Só um segundinho, hein? Ah, não tá acabando não. Achei que tivesse acabando aqui. Não é da bateria, não. É porque ficou... Não, tem bastante ainda. É porque ficou um pouco escura a tela aqui. Mas foi falha minha aqui. De qualquer forma, pera só um minutinho. Um segundinho, já volto, hein? Opa, desculpa, pessoal. Eu estava falando sobre detecção
Eu falei sobre correção de erro, né? Vou falar sobre detecção de erro, né? Mas agora falando assim sobre o mecanismo do CRC, que é um mecanismo que se usa na prática mesmo, né? Então vamos falar aqui sobre o CRC. Eu vou pegar o CRC, ao invés de pegar esse exemplo que está aqui, eu vou pegar esse mesmo exemplo e vou colocar ele aqui, peraí. Vou usar meu amigo Paint. Gosto de usar o Paint aqui como quadro branco, né? Então vamos lá. Imagine que eu tenha um dado que eu queira transmitir, que seja esse dado aqui, ó. 101, né? Não é esse, não. Não é esse, não. Não, imagina que a sequência que eu quero transmitir é essa, ó. 10110. É isso aí. 10110. Então, vou escrever aqui. Zero, isso aqui. Na verdade é o seguinte, a ideia do CRC, né, é que... Eita, peraí, a ideia do CRC é você gerar uma quantidade menor de bits, como eu falei com vocês no caso do Ethernet, por exemplo, do Wi-Fi, são 32 bits, que são calculados a partir de uma sequência de bits aqui que vai ser enviada, que depende do tamanho de cada pacote de dados. O pacote de dados pode ir até 1400 e poucos bits aí, né? Então, a partir de 1400 e poucos bits, você vai calcular 32 bits. Pode ser que até a partir de 1400 e pouco, mas pode ser que tenha um pacote com 500 bytes aqui só, então a partir dos 500 você vai calcular 32 e tal. Não importa quantos tem, você consegue a partir de uma certa sequência de bits calcular, ter como resultado 32 bits aqui. Eu não vou fazendo uma sequência real, se eu fosse fazer o cálculo aqui com 1000 e tantos bits e calcular 32 bits a partir disso, eu vou ter uma dor de cabeça gigante aqui, eu vou ficar a aula inteira e não vou conseguir acabar, né? Apesar de qualquer placa de rede, de um roteador ou de um computador fazer isso em microsegundos, né? Aqui a gente vai demorar algumas horas, né? Então eu vou fazer o equivalente o equivalente a esse é o mesmo processo, mas que uma quantidade de dados menor. Em vez de ter 1000 e poucos bits, eu vou fazer aqui um pacote de 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits. E vou calcular 3 bits de verificação de erro a partir desses 6. Tá certo? Não vou calcular 32, vou calcular 3. Eu vou ter o chamado CRC3, né? Seria o equivalente ao CRC3. A gente tem CRC de 32, que calcula 32 bits, que é o CRC32. Tem CRC que calcula 16 bits, CRC16, né? Para vários usos. Tem CRC8, que são 8 bits de verificação. No Ethernet, no Wi-Fi, é o CRC32, são 32 bits de verificação. Certo? Para você calcular isso, o que tem que ser feito? Você tem o dado a ser transmitido, certo? E você tem um divisor. Então, é uma operação de divisão, né? Vou fazer o símbolozinho da divisão aqui. Você tem um divisor, que é um número que você vai dividir esse número aqui por um divisor fixo. E esse divisor, ele é padronizado. E o número de bits desse divisor, ele tem algumas propriedades matemáticas, que eu não vou entrar no mérito aqui. Mas uma propriedade só que ele tem que ter é o seguinte, a quantidade de bits dele tem que ser um bit a mais, ele tem que ter um bit a mais do que a quantidade, o tamanho do CRC que você quer calcular. Então, se eu estiver usando o Ethernet lá, que usa um CRC 32, esses bits aqui, né, de bits aqui, pelos quais você vai dividir, vão ser 33 bits. Se eu for um CRC 16, aqui são 17 bits. No nosso caso aqui, que eu vou fazer um CRC3, vou ter 3 bits de CRC, esse divisor, esse número aqui é um número de 4 bits. Tá? Claro que
poderia ser mais aqui, eu estou fazendo com 4 para poder a gente dar conta de calcular, né? Certo? E esse número aqui também, ele tem uma propriedade matemática lá que a gente não vai entrar no caso, porque senão se a gente for entrar aqui no princípio matemático do negócio, aí, caramba, aí a gente não acaba hoje mesmo. Esse aqui são os bits que eu vou transmitir. Mas além desses bits que eu vou transmitir, eu vou complementar essa sequência de bits com 3 bits zeros. Por que 3 bits zeros? Porque o meu CRC é um CRC3, é um CRC, eu vou calcular a verificação de erro com 3 bits. Então eu coloco, a princípio, como não está calculado ainda quais são os bits verificadores, eu coloco 3 bits adicionais. Tá certo? Vou botar eles de cor vermelha, só para destacar em relação aos bits de transmissão mesmo. Certo? Então peguei, por exemplo, num pacote Ethernet, seriam os 1000 bits, por exemplo, mais 32 bits zeros. 1000 que eu quero transmitir, os 1500, lá que eu quero transmitir, 1400 e pouco que eu quero transmitir, mais 32 bits zeros. Aqui são os 6 que eu quero transmitir, mais 3 bits zeros, certo? Vou pegar esse cara aqui e vou dividir essa sequência de bits por essa sequência de bits. Como que eu faço a divisão? Como é binária, uma divisão binária, né? Na verdade, não vai me importar muito o resultado da divisão. Então, nem vou me preocupar muito com o resultado da divisão. Vai me preocupar só o resto da divisão. Né? Então, nem vou me preocupar em quanto que dá essa conta, não. Vou me preocupar só em fazer o resto. Como é que eu faço isso aqui? Eu pego esse cara aqui, divido por esse cara aqui, e vai dar um número. Na verdade, ou é 1 ou 0, né? Então, aqui só pode ser... Aqui vai ser 1, por exemplo. Eu vou pegar 1. 1 dá para dividir por 1001? Não. 1001, né? 1001? Não. 10 dá para dividir por 1001? Não. 101 dá para dividir por 1001? Não. 1011 dá para dividir por 1001? Dá. Vai dar o quê? Vai dar 1, né? Só vou fazer o primeiro aqui. Os outros nem vou me preocupar muito com isso aqui, não. Vou botar em para poder ficar aqui. Vai dar 1. Beleza. Então 1 vezes 1001 é 1001. Lembram de divisão normal que vocês estudam na escola? Você pega esse número aqui, né, multiplica aqui de volta, coloca aqui e subtrai esse aqui pelo de baixo, né? É assim que a gente faz, né? Lembra da divisão normal lá? Pegar, vou fazer 7.456 dividido por, sei lá, por 12. Como é que eu faço essa divisão aqui? Aí eu pego 7 dá para dividir por 12? Não. 74 dá para dividir por 12? Dá. 74. Deixa eu botar isso aqui só para mim. Estou fazendo aqui o equivalente que a gente aprendeu lá no, sei lá, primeiro ano, sei lá quando é que a gente aprende isso. Só para vocês verem que eu estou fazendo a mesma coisa. 74 dividido por 12 dá o quê? Dá, sei lá, 6, né? 6 vezes 12, 72. Então vai vir aqui menos 72, né? E aí você calcula, 74 menos 72 dá o quê? Dá 2. E faz o que agora? Agora desce o coleguinha do lado, né? Desce o 5. Aí 25 dividido por 12 dá o quê? Dá 2. Opa. 25 dividido por 12 dá 12. Dá 2. 2 é o quê? 2 vezes 12, 24. Então aqui vai ficar menos 24. 25 menos 24 é 1. 1 baixa o coleguinha do lado que é o 6, fica 16. 16 por 12 dá 1. Né? Aí 1 vezes 12. Opa. 1 vezes 12 dá 12, então aqui fica menos 12. Aí 16 menos 12, o resto dá 4. Então 7.456 dividido por 12 é 621, com o resto 4. A gente vai fazer o mesmo princípio, mas eu não vou me preocupar com isso aqui, porque no fundo o que vai me interessar é só isso aqui, só o resto da divisão. Só isso que vai me interessar. E aqui é uma divisão binária, né? A diferença também é essa. Então, olha só, eu peguei aqui 1011, né? 1011, dividir por 1001 vai dar 1, e põe o próprio 1001. Aqui vai ser sempre 1, então eu vou sempre pegar esse número aqui e colocar aqui embaixo.
Eu não vou precisar multiplicar, porque vai ser sempre 1 vezes alguma coisa. Né? Então, eu vou botar o número aqui embaixo e vou subtrair. A subtração, aqui, no nosso caso, é a mesma coisa que a soma. Por quê? 1 mais 1 vai dar 0, e 0 mais 0 vai dar 1. No fundo, é quase que um ou exclusivo. Então, aqui, ó, 1 menos 1 dá 0. 1 mais 1 também dá 0. Então, dá 0 aqui. Aqui dá 0, aqui dá 0. 1 com 0 dá 1. E 1 com 1 dá 0. Os zeros à esquerda aqui eu não botei, que não preciso. Foi só a partir do primeiro 1 aqui. Então, quando eu subtrair esse aqui desse, ficou um 0 aqui. Tá, agora que era um... Agora que é um 0, só que um 0 não dá para dividir por 1, 0, 0, 1. Eu tenho que ter pelo menos 4 bits igual tá lá. Então eu vou baixar o 1 e vou baixar o 0. Os dois próximos coleguinhas aqui do número, né? Então, 1, 0 foi o que sobrou ali da subtração. E esse outro 1, 0, eu estou baixando daqui, ó. Estou baixando 1, estou baixando 0 para ficar em 4 bits. Tá certo? Aí, vou pegar aqui, então, vou dividir lá, daria 1, 1, 0, 0, 1. Vou botar aqui e vou subtrair. O que dá aqui? A subtração. Concorda? 1, porque o 1 com 1 dá 0, 0 com 0 dá 0, 1 com 0 dá 1 e 0 com 1 dá 1 também. E aí eu vou baixar mais dois coleguinhas aqui, que é o 0 e o 0. Beleza? Agora ficou 1, 1, 0, 0. Vou subtrair aqui o 1, 0, 0, 1. Vai ficar o quê? 0, aqui vai ficar 1, né? 1, 0, 1. Isso, 1, 0, 1, 0. Baixei o último 0 lá, né? Só um 0 que faltava ali, que é esse aqui eu baixei. E aí ficou 1, 0, 1 e o 0 que eu baixei. E aí 1, 0, 1, 0, subtraindo aí de 1, 0, 0, 1, né? Que é esse daqui. O que eu vou ter aqui como resultado? 1, 0, 1, 1. Então eu vou ter como resultado aqui o resto da minha divisão, que é o que importa no final das contas. Vou botar de uma cor diferente para destacar. O que importa aqui vai ser esse resultado, que é um resultado de 3 bits. Então, se eu for fazer aqui, só vai dar 1, 1, né? 2 bits. Mas aí eu vou botar o terceiro bit aqui, o 0 mais a esquerda, só para poder complementar e ficar em 3 bits. O único caso em que eu coloco o 0 à esquerda, que é o final, porque esse aqui é o que me interessa, que é o resto da divisão. Então, esse cara aqui me interessa, porque é o resto da divisão. Beleza? Isso aqui é o CRC calculado. Então, na hora que o cara for efetivamente transmitir essa sequência de bits, ele vai transmitir 1, 0, 1, 1, 1, 0, que são os dados mesmo, e ele vai transmitir logo em seguida o pacote de dados do CRC, que é o 0, 1, 1. Então é isso aqui que ele vai transmitir. Eu tinha 5 dados para transmitir, desculpa, 6 bits para transmitir, ele transmitiu 9. Os 6 bits de dado mesmo, e esses 3 bits aqui de verificação de erro, tá certo? Então é isso aqui que ele transmite. Ele usou isso aqui só para poder calcular, mas ele transmite isso aqui. Quando isso aqui chega no destino, né, ele transmite isso aí. Quando isso chega no destino, o destino vai fazer essa mesma operação que foi feita na origem. Vai pegar isso aqui que ele recebeu e vai fazer essa divisão. Vamos fazer essa divisão aqui para ver o que acontece? Olha lá. Até aqui vai acontecer a mesma coisa, né? Então eu vou copiar e colar. Ou seja, vou pegar esses 4 primeiros bits aqui, vou subtrair de 1001, vai dar 10, aí vou baixar o 1 e o 0, vai ficar de 1001, vai ficar o quê? Né?
Eu vou baixar agora o 0, 1, né? Antes eu tinha baixado o 0, 0, porque era tudo 0 aqui, agora não. Agora eu estou transmitindo CRC. Então eu vou baixar o 0, 1. Então vai ficar isso aqui. Subtraindo do que eu tenho ali, que é 1, 0, 0, 1. Vou ter como resultado 1, 0, 0. E o último que baixa ali, que é o 1. Subtraindo de 1, 0, 0, 1. O que eu vou ter como resultado aqui? 0, né? Tudo 0. 0, 0, 0, 0. Opa. Se no destino acontece isso aqui, é porque não houve erro de transmissão. Não houve erro de transmissão. Erro em qualquer bit aqui, inclusive nesses 3 aqui de verificação, isso aqui vai dar diferente de 0. E aí eu vou verificar que teve erro. Se eu tiver erro em 2 bits aqui, se fizer a divisão, vocês vão ver que vai dar diferente de 0. Então é sinal que teve erro. Então esse aqui é o CRC. Ele é um dado adicional colocado no final do dado, só para ver se teve erro ou não. E se detectar que teve erro, o que você pode fazer? Os protocolos podem tomar algumas atitudes diferentes se detectarem que houve erro. Tem protocolo, por exemplo, o Wi-Fi. Quando o Wi-Fi usa o CRC e detecta que teve erro, ele solicita a retransmissão. Ele pede que quem mandou o pacote mande de novo esse pacote. Fala assim, ó, manda esse pacote de novo, porque teve erro nele, tá? Então ele... Na verdade, ele não faz isso não. Na verdade, ele faz um negócio um pouquinho diferente. Porque o problema de você avisar só quando tem erro é que você pode fazer isso, tá? Teve erro, você avisa, ó, manda de novo, porque teve erro. O problema disso é o seguinte. Tendo falado aqui como é que funciona matematicamente, vamos entender como é que funciona o processo agora de comunicação entre duas máquinas aqui. Tem a máquina A, tem a máquina B, né? E aí imagina que tem uma máquina A, vou botar uma bolinha aqui só para representar o A e B. Tem uma máquina A, tem uma máquina B. Aí imagina que A vai lá e manda um dado para B. Então A vai lá e, opa, mandou um pacote de dados para B. Beleza? Aí o que acontece? A manda um pacote de dados para B. Aí B verifica que não teve erro. Aí B verifica que não teve erro no pacote de dados, ele em seguida vai lá e manda e não manda nada, vamos dizer que ele não manda nada. E A continua mandando pacote um atrás do outro para B. Aí quando chega um pacote que ele verifica que teve erro, só então ele avisa para A, ó, teve erro no pacote aqui, os pacotes são numerados, então teve erro no pacote 10, tá bom? Erro no 10. Aí o A vai falar, opa, beleza, então tá, então eu reenvio o 10 só para você. Vai e manda só o 10 para ele. Beleza. Isso tem um problema nessa abordagem. Imagina que o B mande para A um pacote dizendo que uma mensagem dizendo, ó, o pacote 10 teve problema. Isso aqui é o ideal porque você tem pouca informação na rede só de controle. Você está mandando só quando teve erro, você avisa, ó, teve erro, transmite de novo. O problema é que essa mensagem avisando que teve erro, pode ser que tenha um problema na transmissão dela e ela não receba. Isso pode acontecer. Nem toda mensagem tem garantia de que vai receber ela com certeza. Então pode acontecer de B mandar para A não receber essa mensagem e achar que foi tudo bem, quando não foi, na verdade. Então, o que é muito usado nas redes, o Wi-Fi, por exemplo, usa isso, A está sempre mandando para B. Cada vez que A manda uma mensagem para B, B manda para A uma mensagem dizendo, ó, recebi o que você me mandou e tá tudo ok. Então o processo é sempre esse. Ele manda uma mensagem, ele fala, tá tudo ok. Manda uma mensagem, tá tudo ok. Manda uma mensagem, tá tudo ok. Quando ele manda a mensagem e não está ok, porque ele detectou que houve erro, aí sim, B não manda essa mensagem dizendo que está ok. Não manda nada. E aí, esse A aqui, depois de um tempo, não tendo recebido a mensagem dizendo que está tudo ok, ele assume, opa, se o cara até agora não me mandou a mensagem dizendo que está tudo ok, é porque teve algum problema. Então eu vou retransmitir a mensagem. Certo? Por que o Wi-Fi faz isso? Por que ele não avisa? Tá ok, tá ok, tá ok. E quando não tá ok, ele avisa, não tá ok. Porque o não estar ok pode ser que não esteja ok, inclusive numa parte da mensagem, que a gente vai ver mais para frente, que é o endereço de quem me mandou essa mensagem.
Então, eu não sei, está errada a mensagem, eu não sei nem aonde. Pode ser que seja, inclusive, o endereço de origem. Pode ser que seja o endereço de quem me mandou. Então, pode ser que eu avise para a pessoa errada que a mensagem está com problema. Então, quem tem que reenviar a mensagem, normalmente é preferível que ele reenvie se passar um tempo sem ele receber a confirmação. Mais do que se ele recebeu uma mensagem dizendo que essa mensagem não foi enviada com sucesso. Porque pode ser que ele nunca recebeu isso, porque quem recebeu uma mensagem com erro, e o erro era no endereço de quem enviou, e aí ele não consiga dizer, manda aí de novo para mim. Tá certo? Então, normalmente funciona dessa forma. Ele manda, e aí você tem uma confirmação de que chegou tudo ok. Manda, tem uma confirmação de que chegou tudo ok. Essa confirmação normalmente é uma mensagem conhecida como ACK, que vem do inglês acknowledgement, que é o reconhecimento. Você é o B reconhecendo para A que a mensagem chegou com sucesso. Se a mensagem chegou com falha, depois de ou se simplesmente ela não chegou em B, depois de um tempo, A vai se dar conta de que ele não recebeu uma confirmação de aquela mensagem específica. A mensagem 137, ele não recebeu uma confirmação de que ela chegou ao ok em B, então ele assume que teve algum problema e ele reenvia a mensagem para B. Pode ser que ele reenvie à toa? Pode. Pode ser, inclusive, porque a mensagem chegou bem, com sucesso, mas a mensagem de retorno, B mandou uma mensagem de retorno dizendo, chegou bem, mas essa mensagem de retorno não chegou em A. E aí A acha que não chegou bem e manda de novo. Pode acontecer isso? Pode. Mas é melhor, de vez em quando, eu mandar uma mensagem que eu não precisava, do que eu deixar de mandar uma mensagem quando eu preciso. Certo? Tá claro como é que funciona o processo no Wi-Fi aí de verificação de erro com o CRC e de reenvio da mensagem quando tem algum problema? No Wi-Fi é exatamente assim que acontece. No Ethernet, que é com cabo, acontece um negócio um pouquinho diferente. Mais simples. No Ethernet, ele simplesmente ignora. Teve erro? Deixa para lá. Você não, na verdade, teve sucesso, também deixa para lá. Quem recebe a mensagem não fica reenviando para quem, enviando confirmações para quem enviou, dizendo, foi tudo ok, foi tudo ok, foi tudo ok. Não. Ele não fala nada, ele simplesmente recebe a mensagem. Então, quem manda a mensagem nunca sabe se a mensagem chegou ou não. Por que o Ethernet resolveu fazer assim? Porque o Ethernet é um protocolo feito para redes cabeadas, nas quais a incidência de erro é muito baixa. Então, os erros acontecem muito raramente. Muito raro acontecer um erro. Então, a escolha, a opção da internet em sua implementação foi você fazer o seguinte: não vou ficar toda hora avisando que teve erro ou que não teve erro. Não vou ficar mandando muita mensagem de controle, não. Deixa quando tiver um erro, esse pacote de dados simplesmente não vai chegar no destino e as camadas superiores, né, a camada, mais especificamente a camada de transporte, ela vai perceber que ficou faltando essa mensagem e ela vai pedir para ser retransmitido. Então deixa as camadas superiores tratarem isso. O Ethernet, mesmo como isso acontece muito de vez em quando, o Ethernet não trata. Qual a vantagem da camada de enlace tratar em relação à camada de transporte, por exemplo? É que, imagina que eu esteja transmitindo um dado daqui para o Japão. Se já tiver problema de transmissão no primeiro enlace, na comunicação minha com o meu provedor de internet, por exemplo, né, no meu enlace aqui direto, se tivesse um mecanismo desse tipo que eu estou falando do Wi-Fi, a retransmissão aconteceria nesse enlace. Se não tem, como é o caso do Ethernet, algumas mensagens vão chegar no destino lá no Japão, depois de passar por vários enlaces. Essa não vai chegar. O destino lá no Japão vai perceber que faltou uma mensagenzinha no meio do caminho. Então, o destino lá do Japão é que vai mandar uma mensagem para mim aqui no Brasil, dizendo, o pacote 387 não chegou aqui não, hein? E aí você vai reenviar. Então, essa mensagem de pedido de reenvio do camada de transporte veio lá do Japão para você.
Mas o Ethernet acha que é melhor que isso aconteça do que ele ficar pedindo retransmissão, sendo que isso vai acontecer tão raramente que é melhor ele não ficar confirmando, gastar rede, recursos de rede, confirmando toda hora que recebeu, né? Recebeu com sucesso, recebeu com sucesso, sendo que a falta de sucesso vai acontecer a cada, sei lá, 1 milhão de pacotes que você transmitir, a cada 100 mil pacotes que você transmitir. É melhor esse a cada 1 milhão, a cada 100 mil, o destino mesmo que seja lá no Japão, que peça a retransmissão, porque você ficar gastando recurso de rede dizendo chegou, chegou, chegou. Já no Wi-Fi, a incidência de erros é muito alta. Você tem muitos pacotes com erro. Então, você ter pedir essa retransmissão para que ela aconteça mais rapidamente é mais importante. Então, faz sentido você gastar um pouco de recurso de rede, né? Um pouco da sua capacidade de transmissão. Tendo essa confirmação, faz sentido você fazer isso, porque como acontece erro com bastante mais frequência, você trata o erro logo ali onde ele aconteceu. Não precisa esperar que o enlace lá do Japão fale que teve erro, senão vai acontecer isso com muita frequência. Uma frequência muito maior. Não vai ser a cada 100 mil, a cada milhão de pacotes, vai ser a cada 100 pacotes, tá certo? A cada 1000 pacotes. Porque no Wi-Fi especificamente, somado a isso, tem um mecanismo de correção de erros também, né? Então você só pede para retransmitir, né? Você só vai acontecer, você só não vai confirmar que teve sucesso se você não conseguir corrigir o erro, né? Verificar o erro e não conseguir corrigir. Beleza? É isso que eu fiz aqui, tá? Um pouquinho mais... Aqui eu acho um pouquinho mais complicado do que o jeito que eu representei lá. Essa sequência de 4 bits aqui, por exemplo, no caso do CRC3 aqui que eu encontrei, ela é padronizada, tá? Então, no caso do, vamos dizer, que o CRC que é usado, que é o CRC32, que é o que é usado na internet, certo? Vamos entrar aqui no CRC, no Wikipedia, aqui, só para a gente poder ter noção. Tem aqui a forma de calcular, o divisor, a matemática por trás, aqui explica tudo. E os polinômios, que são essa sequência de bits que vão ser usados como divisor, né? Tá aqui, ó. Para CRC32 é um de 33 bits, para CRC64 um de 65, o 16 um de 17 bits, então o 8 vão ser 9 bits, que nem eu já falei com vocês, né? E aí, ó, aqui, cadê onde que tem aqui? Aqui tem os tamanhos de CRC e para que eles são usados. Tem o CRC5 para USB, tem o CRC6 para algumas redes móveis, tem o CRC32 que é para o Ethernet, que é o Ethernet. Deixa eu ver se aqui. Eu queria ver se aqui tinha a sequência de bits do CRC32. Não tô achando aqui não. Vou botar aqui CRC32 divisor, vamos ver se eu acho. O polinômio para CRC32 é isso aqui, ó. Essa forma polinomial, né, é uma forma de você representar uma sequência de bits, tá? Não vou entrar no mérito disso agora, não. Mas é esse cara aqui, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o CRC32, é esse aqui, são os 33 bits. São esses aqui. Esse é o padrão, tá lá escrito no Ethernet, por exemplo, que o CRC32 é o CRC32 com essa sequência de bits aqui. Então você faz uma divisão com essa sequência de bits, o resultado vai dar uma sequência de 32 bits, né? Beleza? Dada essa ideia da camada de enlace, vamos falar um pouquinho sobre enlaces de múltiplo acesso. Ou seja, enlaces em que você tem mais de uma máquina. E aí mais de uma máquina pode querer conversar ao mesmo tempo e você tem que tratar isso, né?
Quer dizer, não pode dois conversar ao mesmo tempo, porque senão a informação dos dois se mistura e ninguém entende nada. Então você tem que ter algum mecanismo que coordene essa comunicação entre os vários computadores que estão no mesmo enlace de dados. Né? A gente basicamente tem duas formas principalmente de fazer isso. Né? Ele fala três formas principais. Uma delas é o particionamento do canal, é eu fazer uma multiplexação, que a gente falou em tempo, em frequência, que a gente já falou, né? Mas imagina que eu multiplexei, eu peguei o canal lá, tem um canal, tem um cabo, tem mais de um querendo transmitir ao mesmo tempo. E aí eu tenho duas formas de fazer isso, chamado acesso aleatório e a passagem de permissão. Eu vou falar hoje sobre passagem de permissão, porque é mais simples de entender. O acesso aleatório eu vou deixar para a gente falar na próxima aula, porque a gente vai falar no acesso aleatório já em entender um pouco como funciona o Ethernet e o Wi-Fi. O acesso aleatório, que é o mecanismo chamado CSMA. A gente vai falar sobre o CSMA-CD, que é o que se usa na internet, e o CSMA-CA, que é o que se usa no Wi-Fi, beleza? Então, vou falar primeiro sobre... aqui. No CSMA, que a gente vai falar na próxima aula, sobre a passagem de permissão, que é o que a gente chama de token. Uma permissão é chamada um token, que é o token ring. A ideia da passagem de permissão é a seguinte: imagina que eu esteja numa imagina que eu esteja numa sala de aula. Vou fazer um paralelo com a sala de aula, é sempre legal. A passagem de permissão ela pode acontecer de duas formas. Ou eu tenho alguém que controla a passagem de permissão, um centralizador. Imagina que estamos em sala de aula, está todo mundo lá, e eu falo assim, gente, vamos começar uma discussão sobre alguma coisa, mas vamos fazer o seguinte, ó, eu tô com esse, sei lá, com esse bastão na mão aqui, só quem tiver com o bastão na mão pode falar. E aí eu que sou professor, eu vou lá e entrego o bastão para um primeiro aluno, aí você tem lá um tempinho para falar. Quando passou o seu tempo de falar, eu pego, tiro o bastão de você, e entrego o bastão para outro aluno, dou o tempo de falar. Quando passou o tempo dele, eu vou pegar o bastão e eu vou entregar para outro aluno. Então, eu, professor, sou responsável por pegar o bastão e entregar para cada aluno. Então, numa rede, o equivalente a isso é você ter um nó mestre, alguém que coordena a comunicação, e aí ele manda um pacotinho, de uma mensagem de controle para cada um dos participantes da rede, cada um dos nós que fazem parte da rede, dizendo, ó, pode transmitir. Pode transmitir. Pode transmitir por tanto tempo, na verdade. Pode transmitir por tanto tempo. Pode transmitir por tanto tempo. Quando acaba o tempo, ele manda essa mesma mensagem de controle para outro nó. E aí ele coordena qual nó que vai falar quando. E aí você pode simplesmente dividir um pouquinho para cada um, ou o nó mestre ele pode inclusive falar, não, esse cara aqui tem mais prioridade do que o outro. Então ele dá, tem o nó A, B, C e D. Ele dá uma permissão para o nó A falar, depois para o nó B, depois volta para o A, depois para o C, depois volta para o A, depois para o D, depois volta para o A. Então metade do tempo o A está transmitindo, o outro resto do tempo os outros estão dividindo. Então você pode dar mais prioridade para algum se o nó principal quiser. E tem uma outra. O único problema disso é que você tem um ponto único de falha. Se esse nó mestre para de funcionar, a rede toda, ninguém vai receber essa mensagem de controle, ninguém consegue conversar. A rede para de falar. Né? Então você tem um ponto único de falha, que não é tão. A gente sempre tenta evitar, na verdade. E um outro mecanismo é o chamado passagem de token, o token passing, né? Que a ideia é que você tem esse mesmo bastão que eu falei, mas imagina que eu, na sala de aula, eu que sou professor, eu entrego o bastão para o primeiro aluno. Quando o primeiro aluno acaba de falar, ele mesmo passa o bastão para o segundo. Quando o segundo acaba de falar, ele mesmo passa para o terceiro. É o equivalente daquela corrida que tem, né, de revezamento, né, corrida atletismo, né, revezamento 4x100, por exemplo. Só pode correr quem está com aquele bastão na mão. É a mesma coisa, só pode correr com o bastão na mão. Quem está sem o bastão na mão não pode correr. Então, a ideia é essa. Então, a ideia é que você tenha uma mensagem de controle que a máquina começa com a máquina 1, A, B, C e D. A máquina 1, A, começa transmitindo. Quando ela acaba de transmitir, ela logo em seguida transmite para B essa mensagem de controle. Aí B recebe essa mensagem de controle e sabe que agora ele pode transmitir para quem ele quiser. Quando ele acaba de transmitir, ele transmite a mensagem de controle para C. C agora sabe que é a vez dele, ele pode transmitir o que ele quiser para quem ele quiser, durante um tempo específico. Quando acaba o tempo dele, ele pega essa mensagem de controle e manda para D.
e D, quando acabar o tempo, manda para A. Essa mensagem de controle fica rodando. O problema é que se tiver um erro de transmissão nessa mensagem de controle, fica todo mundo esperando receber a mensagem de controle e ninguém recebe, né? Então, na verdade, você tem que ter algum controle nisso aí. Sei lá, um nó A, por exemplo, que é responsável por coordenar mais ou menos aí, se ele passar um tempo e ele não vir mais a mensagem de controle, ela deveria ter voltado para ele. Se passou um tempo e ela não viu, ela assume que teve algum erro de transmissão e ela gera uma nova mensagem de controle, um novo token, né? O problema é que você pode ter mais de um token funcionando ao mesmo tempo e tal. E o problema é justamente aí na perda do token, né? Daí, essa solução, ela foi utilizada numa solução que foi usada por um tempo, até proposta pelo I3.0, o I3.0 802.5, que chamava Token Ring, mas meio que caiu em desuso. Justamente por esses problemas, de você perder um token e tal, que eles podiam... eram problemas não muito fáceis de tratar, certo? De vez em quando acontecia, de perder um token e a rede demorar a se recuperar, né? Ou nesse que tem um nó central, o nó central dá problema e aí a rede pode funcionar e tal. Então, esses caras não deram muito certo porque teve uma outra solução que deu mais certo, né? Que foi para frente, que era o chamado CSMA, né? E aí a gente vai falar no CSMA, e a gente, quando falar no CSMA, a gente vai falar em dois casos de CSMA. A gente vai falar no CSMA puro primeiro, depois no CSMA CD, com detecção de colisão, que tenta melhorar um pouquinho. E a gente vai falar depois, que não está aqui, mas a gente vai falar também do CSMA CA, que é o que é utilizado nas redes sem fio. Tá? Não é muito difícil de entender, não, mas demora um pouco mais de tempo do que os 5 minutos que a gente tem ainda de aula, tá certo? Mas é isso aí. Então a ideia hoje era falar sobre esses. Na próxima aula a gente vai falar sobre como que funciona efetivamente o controle, se mais de um quiser transmitir ao mesmo tempo no Ethernet, como que isso acontece, e na rede sem fio. E aí, uma vez que a gente entenda isso, que não é complicado, não vai tomar a aula inteira, a gente vai falar em um tempo não muito longo, a gente vai falar um pouquinho sobre, essa parte aqui não, que a gente né, sobre o Ethernet especificamente, sobre a estrutura do quadro Ethernet, né? E a gente vai falar sobre hubs e switches, sobre como funciona o switch, na verdade, certo? Então isso a gente fala na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre... Aqui está sobre a internet, eu acabo, quando eu falo sobre CSMA CD, eu acabo falando um pouco sobre como funciona a internet de maneira geral, eu acabo misturando os dois ao mesmo tempo, né? Como funciona esse mecanismo de controle de acesso ao meio, que é o Medium Access Control, né, que é o MAC, daí o endereço na internet ser chamado de MAC. Então a gente vai falar sobre isso, aí fala um pouquinho sobre a internet, como que isso funciona no Wi-Fi, o equivalente, e aí a gente fala sobre hubs e switches, tá certo? Se no pior dos casos não dá tempo de falar em hubs e switches ainda na próxima aula, a gente ainda tem mais uma aula, ainda dá tempo da gente falar sobre hubs e switches. Beleza? Tá claro aí, pessoal? Tranquilos? Já deixei um slide lá. Um slide não, desculpa. Já deixei já deixei uns questionários lá para vocês verem, tá certo? E vou deixar mais, né? Tem mais uma coisinha para deixar. Vou ver se tem algum que tem já como eu deixar hoje, né? Um tempo para fazerem. Mas façam porque é o que vai compor a nota C3, né? E aí, na próxima aula a gente continua. E na próxima aula, sim, eu vou deixar mais um ou dois questionários aí com finais aí pra gente fechar a C3. Beleza? Boa noite aí para vocês, pessoal. Quer dizer, desculpa, boa noite não, deixa eu só fazer uma chamada aqui rapidinho, e aí depois eu libero vocês aí, tá? Beleza.
Peraí, só que eu tô entrando aqui. Deu ruim aqui, só um minutinho. Bom, deu uma travada geral aqui. Então, mas não se preocupem não, então. Eu já botei aqui, já vi aqui quem tava. E aí depois eu atualizo só lá. Tá? Estão liberados aí já, tá? Beleza? Falou, professor. Boa noite. Falou, boa noite.